Quando falamos da empresa automotiva Tesla, a maioria das pessoas pensa em duas coisas: carros elétricos super tecnológicos e do icônico Elon Musk. Mas o que não se fala e poucas pessoas sabem é que Elon Musk não fundou a empresa e os fundadores hoje foram praticamente jogados para escanteio. Como é possível a Tesla, uma empresa com apenas 17 anos, valer 4 vezes mais que a Ford, uma empresa de 117 anos, mesmo vendendo quase 7 vezes menos carros? Entender como essa gigante nasceu não é importante só para os amantes de carros. Toda a sua trajetória e os desafios para chegar onde eles estão hoje é uma verdadeira aula de negócios e sobre o futuro da humanidade. Para entender o início da empresa, primeiro precisamos conhecer o mercado de carros elétricos antes da Tesla. Rebobinando para o fim dos anos 90, mais precisamente em 1997, a GM lança o primeiro carro elétrico produzido em escala, o EV1. Ele foi colocado no mercado americano apenas na modalidade de leasing e apenas nos estados do Arizona e Califórnia, o que era basicamente uma fase de testes para avaliar as condições do carro e a aceitação dele no mercado. Na verdade, os primeiros carros lá no século XVIII eram elétricos. Eles eram basicamente carroças adaptadas para andar com motor elétrico ao invés de animais. Mas logo se descobriu que motores a gasolina seriam mais eficientes para a época, e existia uma fortuna para ser feita com ela. Isso é muito importante para entender o que aconteceu com esse protótipo da GM. O EV1 era ineficiente, a autonomia era baixa, recarregar o tanque era complicado, a velocidade máxima era baixa, em torno de 120 km/h, e o seu design dividia opiniões. Enquanto os entusiastas amaram o carro por seu aspecto futurista e o conceito de tecnologia inovadora, o tradicional consumidor americano, que gosta de carros grandes, rápidos e que não se importa nem um pouco com consumo e poluição, detestou o modelo. Em 99, a GM parou a produção do EV1 e entre 2013 e 2004, todos os carros arrendados foram recolhidos e destruídos. Segundo a fabricante, o carro era caro para produzir, a margem era baixa comparado a carros a gasolina e as peças para manutenção eram caras. Existem muitos rumores que dizem que o EV1 saiu de produção por causa da pressão da indústria petrolífera. Eu não vou dizer nada aqui nesse vídeo, mas tu pode comentar aqui embaixo o que tu acha disso. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, dois engenheiros do Vale do Silício que viram tudo isso acontecer de perto resolveram fazer algo a respeito. Martin Eberhard e Mark Tarpenning fundaram juntos uma empresa de e-readers, ou leitores de livros digitais, em 97, no mesmo ano em que o EV1 foi lançado. Em 99 já tinham vendido mais de 20 mil unidades do aparelho e em 2000 venderam a empresa por 187 milhões de dólares. Em julho de 2003, os dois decidiram se unir novamente e fundar a Tesla com uma abordagem completamente diferente das fabricantes tradicionais. Eles queriam que as pessoas não precisassem se comprometer com os limites de um carro elétrico. A ideia era criar um carro mais eficiente, mais rápido, com mais autonomia e mais bonito que um carro a gasolina. Para isso, a primeira parte do plano para criar carros elétricos mais eficientes e potentes foi a de utilizar baterias de lítio, uma tecnologia que eles já conheciam bem da sua antiga empresa de e-readers. Mas começar uma montadora de carros do zero não é algo simples, nem mesmo para dois multimilionários. Foi então que eles criaram uma parceria estratégica com outras duas empresas, a AC Propulsion e a Lotus. A AC Propulsion é uma empresa criada por dois engenheiros que trabalharam para a GM no GM Impact, o precursor do EV1. A AC Propulsion não era uma fabricante de carros e nem era o interesse deles. O seu foco era desenvolver componentes para carros elétricos, que começou após os fundadores converterem seus próprios carros tradicionais a gasolina em veículos 100% elétricos. O que realmente despertou o interesse de Martin Eberhard para a Tesla foi que eles haviam montado alguns carros que eles chamaram de T-Zero, baseado em um kit car esportivo chamado de Sportec. Um kit car é uma carroceria de carro feita de fibra de vidro que é vendido com um kit para montar em casa. Ele é feito para que você desmanche algum modelo de carro usado e construa em cima do chassi dele. A Tesla fechou um acordo com a AC Propulsion para usar seu motor e a tecnologia na construção do seu próprio carro elétrico. Mas para o primeiro protótipo faltava um carro para integrar essa tecnologia. Foi então que a Lotus entrou na jogada, uma fabricante de carros esportivos da Inglaterra. O primeiro protótipo foi construído com base no Lotus Elise, um modelo rápido e pequeno. O carro é um ícone do automobilismo, mas adaptar um carro, um protótipo, e construir uma linha de montagem para a produção em massa são duas coisas completamente diferentes, e para isso a Tesla não tinha capital.
Com dinheiro no bolso e tempo de sobra, Elon Musk tinha mesmo vendido o PayPal e recebido uma bolada. Nós já contamos a história do Elon Musk, então se quiser saber como ele chegou até aqui e tudo o que ele está fazendo além da Tesla, confere o link na descrição ou no card aqui em cima. Em janeiro de 2004, Elon Musk investe 7,5 milhões na Tesla e vira presidente do conselho administrativo. A visão de Musk mudou completamente o destino da empresa para se tornar o que ela é hoje. A empresa estava no caminho certo. Focar um carro esportivo era a melhor estratégia. O consumidor precisava de provas que os carros elétricos poderiam ser bonitos e rápidos, mas ao mesmo tempo ter autonomia para longas quilometragens. A visão de Musk era produzir carros elétricos em escala e a um preço acessível para o consumidor. Mas ele sabia que isso não era uma realidade de curto prazo. Carros esportivos têm uma margem de lucro muito maior. Isso faria com que a empresa conseguisse levantar fundos com uma produção muito menor, ao mesmo tempo que se torna um negócio atrativo para os investidores. Já no final de 2004, o protótipo estava pronto. Ele foi carinhosamente chamado de Mule, ou Mula em português. O problema é que o produto final ficou completamente diferente. A ideia parecia boa, pegar uma tecnologia que funciona e colocar em um carro pronto. Entretanto, ocorreram dois graves problemas. Segundo Musk em uma entrevista para Forbes, primeiro era que a tecnologia da AC Propulsion não daria para produzir em escala. Para produzir seu próprio carro, eles teriam que construir tudo novo. E segundo é que quando o motor elétrico e as baterias foram adicionadas ao Lotus Elise, ele ficou 30% mais pesado, o que os forçou a modificar completamente a estrutura do carro. No fim das contas, a Tesla diz que eles compartilham menos de 7% das peças. Em 2006, o Tesla Roadster foi revelado. Com 288 cavalos, fazia de 0 a 100 em aproximadamente 4 segundos, com autonomia de quase 400 km. Era uma verdadeira máquina, não se comparava em absolutamente nada com o falecido EV1. Custando $100 mil, em 2 semanas a Tesla vendeu 127 Roadsters para serem entregues só dali a 2 anos, em 2008. Em agosto de 2007, a empresa passou por algumas mudanças um tanto quanto polêmicas. O fundador e diretor até o momento, Martin Eberhard, foi afastado do cargo em uma reunião do conselho administrativo, que ele sequer tinha sido convidado. Na prática, eles o colocaram como presidente de tecnologia, o que na época se traduzia para "senta quieto ali enquanto que os adultos trabalham". Cláudia, senta lá. Em janeiro de 2008, os dois fundadores originais da empresa, Martin Eberhard e Mark Tarpenning, se desligaram da empresa. Michael Marks assumiu como diretor interino em 2007 e em janeiro de 2008, Ziv Drury foi apontado como diretor da Tesla. Em 2007, as expectativas para a Tesla estavam em alta. Grandes investidores aportaram capital na empresa, dentre eles os cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin. Mas algo não previsto estava para acontecer. Em 2008, a crise financeira global aconteceu, o que forçou a Tesla a cortar imediatamente 10% de seus trabalhadores, dentre eles funcionários que estavam na empresa desde o início. Em outubro de 2008, Elon Musk se tornou diretor da empresa e demitiu mais 25% da força de trabalho para manter a empresa operando nesse momento de crise. Até janeiro de 2009, a Tesla levantou mais 187 milhões de dólares. 70 milhões saíram do bolso do próprio Musk e entregaram 147 Tesla Roadsters, que haviam sido vendidos anos antes. Em junho de 2009, a Tesla recebeu a aprovação de um incentivo do governo dos Estados Unidos no valor de 465 milhões de dólares. Essa ação foi um programa do governo para incentivar a indústria automotiva a produzir carros com baixo consumo, a fim de reduzir a dependência norte-americana por petróleo de outros países. Esse incentivo não deve ser confundido com o resgate ou bailout que o governo dos Estados Unidos injetou em grandes empresas durante a crise, dentre elas a GM e a Chrysler. Inclusive, nenhuma delas estava elegível para o incentivo justamente por insolvência. O dinheiro arrecadado foi fundamental para a Tesla produzir o Model S, um sedã mais acessível, além de desenvolver motores e componentes propulsores para carros elétricos com fins comerciais. Em 2010, a Tesla é listada na Bolsa de Valores americana Nasdaq, um feito incrível se avaliarmos que a última empresa automotiva a fazer o mesmo foi a Ford, em 1956, e que a Tesla estava operando há apenas 7 anos. Com 13,3 milhões de ações no mercado a $17 por ação, a oferta pública inicial da Tesla arrecadou mais 226 milhões de dólares para a empresa. No dia que eu estou gravando esse vídeo, as ações da Tesla estão valendo exatamente $998,
um aumento de quase 60 vezes, um feito realmente extraordinário. Elon Musk chegou a propor para o Google para que eles comprassem a empresa por 11 bilhões, mas alguns ajustes na produção e uma decolada nas vendas fez a Tesla fechar o trimestre com lucros. Assim, a proposta foi retirada. E será que se o Google tivesse comprado a Tesla, nós estaríamos onde estamos hoje? Dinheiro com certeza não seria o problema para eles. Mas será que eles teriam a visão para levar esse negócio e o foco para transformar ele no que ele é hoje? Comenta aqui embaixo o que tu acha. Os carros elétricos têm uma vantagem gigante sobre os carros a gasolina: o custo do combustível. O custo por quilômetro rodado é muito menor, até mesmo no Brasil, onde a energia custa muito mais que nos Estados Unidos. O grande problema é o custo, mais específico das baterias de lítio. Não adianta nada o carro ser econômico se o custo dele é muito mais alto. Para reverter esse quadro, em 2013 Elon Musk revelou seu audacioso plano de criar a Gigafactory, uma fábrica gigantesca com o objetivo de reduzir o custo das baterias com economia de escala. Para se ter uma ideia, até esse momento, para a Tesla conseguir produzir 500 mil carros por ano, ela já necessitaria de toda a produção mundial de baterias de lítio. A primeira Gigafactory começou a operar já em 2016, anos antes da estimativa inicial, que era para 2020. E não, essa fábrica não é na China, mas nos Estados Unidos mesmo, no estado de Nevada. Atualmente a Tesla já tem mais duas operando, a Gigafactory 2 no estado de Nova York e a Gigafactory 3, essa sim na China. A missão da Tesla não é simplesmente produzir carros elétricos, segundo o site da própria empresa, mas sim acelerar a transição da humanidade para combustível renovável e abandonar de vez o uso de combustíveis fósseis. Uma ação tomada pela empresa com esse fim foi a aquisição da SolarCity, que na época era a maior instaladora de painéis solares dos Estados Unidos. Algo interessante da Tesla é que ela está instalando superchargers por todo o mundo, que são basicamente carregadores super rápidos de graça para quem tem um Tesla. Atualmente existem mais de 16 mil unidades deles espalhados pela América do Norte, Europa e Ásia, e eles conseguem completar as baterias em aproximadamente meia hora. Eu já falei que é de graça? E é para sempre. A Tesla pavimentou o caminho para o mercado elétrico. Algo que eu não mencionei lá no início do vídeo é que o EV1 na Califórnia só foi fabricado por causa de uma lei que obrigou as montadoras a fabricarem carros com zero emissão de poluentes. A Tesla de fato foi a primeira que resolveu fazer isso por realmente acreditar no negócio. A primeira relevante, pelo menos. A infraestrutura de superchargers é literalmente gratuita e para sempre para todos que tenham algum carro da Tesla. Mas a ideia é que, criando uma infraestrutura, eles incentivem outros fabricantes a também criarem seus carros elétricos e, quem sabe, no futuro, transformar essa estrutura toda em lucros, alugando para donos de carros elétricos de outras fabricantes. Em 2016, o Model 3 foi revelado, o verdadeiro sonho de Elon Musk, um carro com todo o padrão Tesla de qualidade, que é acessível às massas. Na primeira semana eles venderam 325 mil unidades, mas nem tudo são flores. Em 2017, segundo um artigo da Bloomberg, a empresa estava torrando quase $500 milhão por hora, ou algo em torno de $8 mil por minuto, se preparando para entregar o Model 3. A produção e entrega dos modelos começou em julho de 2017. Além do Roadster, Model S e Model 3, a Tesla também lançou em 2015 o Model X, um utilitário esportivo na mesma faixa do Model S, custando algo entre 80 e 120 mil dólares, e em 2020 o Model Y, um utilitário compacto em preços semelhantes ao Model 3, com os modelos mais básicos partindo de algo entre 30 e 40 mil dólares. Mas o que faz a Tesla valer tanto hoje? Segundo dados de janeiro de 2020, antes da pandemia acontecer e bagunçar com tudo, a Tesla fechou 2019 com valor de mercado de 93 bilhões de dólares, mais do que a GM e a Ford juntas. Ao mesmo tempo, a GM vendeu 20 vezes mais carros que a Tesla, a Ford 6 vezes mais. O valor de mercado da Tesla, na verdade, não está ligado diretamente com o volume de carros vendidos ou os seus lucros, mas sim com a sua história e o futuro. A indústria automotiva não evolui há décadas. Embora a gente tenha novos carros e algumas novas tecnologias, eles continuam sendo máquinas que nos levam do ponto A para o ponto B. Custam caro para comprar e para manter, com todo o custo de manutenção e combustível. Cada dia mais os carros elétricos estão baratos para produzir e os governos ao redor do mundo inteiro estão dando incentivo para o consumidor ter um.
Ao mesmo tempo, a Tesla já está operando com sistemas que dirigem sozinho. Embora ainda não 100% finalizado, todos os avanços são atualizados no carro via software. Não é necessário comprar o modelo mais novo, ou então de repente não precisa nem ir até um ponto comercial. É só clicar alguns botões no painel e pronto. Clicou nos botõezinhos, vai dormir, no outro dia de manhã já está atualizado. Enquanto as tradicionais empresas automotivas tiveram que ser resgatadas durante o colapso econômico de 2008, a Tesla, embora tenha sentido um pouco o impacto, ela logo se ajustou e prosperou. E, ao contrário do que muita gente imaginava, ela conseguiu investidores mesmo em tempos catastróficos para a economia. Tem uma frase que eu me deparei ao pesquisar essa história que eu achei muito interessante. Uma boa ideia e simplesmente fazer as coisas melhor pode dar certo no pior dos cenários. Enquanto as empresas de carros tradicionais estão há 100 anos fazendo as mesmas coisas, a Tesla mostrou que é possível fazer diferente. Mas e agora? Para onde a Tesla vai? O que mais ela tem escondido na manga? Vamos recapitular. O plano mestre da Tesla de 2006 era criar um carro esportivo, esse foi o Roadster, então usar esse dinheiro para criar um carro mais acessível, esse foi o S e o X, então usar esse dinheiro para construir um carro ainda mais em conta, esses foram o 3 e o Y, e ao mesmo tempo criar opções de geração de energia limpa, isso foi a Solar City. Em 2016 a Tesla publicou o Plano Mestre Parte 2, que basicamente consiste em 1. Criar telhados solares atraentes perfeitamente integrados com seu armazenamento de energia. 2. Expandir a linha de veículos elétricos para todos os grandes segmentos da indústria. 3. Desenvolver a capacidade dos carros de dirigirem sozinhos, que sejam 10 vezes mais seguros que dirigir manualmente. E 4. Fazer seu carro ganhar dinheiro para você enquanto você não está utilizando. Até o momento já temos mais 2 veículos anunciados e que já foram oficialmente apresentados ao público. A Cybertruck, uma picape que quebrou a internet e aparentemente o vidro também, que deveria ser indestrutível, mas enfim, e o Semi, um caminhão elétrico. Com esses 2 novos modelos, a Tesla vai se posicionar para atender um mercado totalmente novo, o empresarial. Ambos os modelos atendem uma grande variedade de negócios que substituem seus veículos com frequência e gastam muito com combustível e manutenção. O que será que eles vão achar de um caminhão de transporte ou uma picape que tem incentivo fiscal, abastecimento praticamente grátis e que em breve vai andar sozinho, sem nem precisar de um motorista na cabine? Bom, para mim a escolha é óbvia. A questão é quem vai ficar mais satisfeito? O empresário com uma frota autônoma que não gasta com combustível ou os investidores da Tesla com um mar de novos clientes? A história da Tesla nos mostra que dá para fazer diferente e que tem muito espaço mesmo para quem vai começar pequeno num mercado que aparentemente já estava dominado como o do setor automotivo. Embora o Elon Musk não tenha de fato fundado a Tesla, a visão de negócios e toda a bagagem dele fez a empresa sair de uma excelente ideia inicial para um negócio bem estruturado e que solidificou a cada etapa do processo. Só as ideias de começar por carros de luxo que são mais lucrativos e usar essas vendas para financiar carros mais acessíveis e aumentar o volume de produção com a criação das Gigafactories já é uma aula de negócios por si só.